Relativamente a esta questão, importa frisar que o artigo 2º do Código Comercial, na sua primeira parte, faz referência aos atos e objetivos de comércio. E naturalmente são mais fáceis, são aqueles atos, não é? Todos estiverem previstos na lei comercial ou nas demais legislações conexas. Estamos a falar da lei da propriedade industrial e por aí fora. Mas a nossa conversa de hoje seja essencialmente sobre a última parte, que faz referência aos atos subjetivos de comércio. Aqueles atos que só são tidos como comércio em função do sujeito que o pratica. Neste caso estamos a nos referir do comerciante. Agora, relativamente a essa questão, ou seja, o artigo 2º do Código Comercial, na última parte, estatui o seguinte. São atos subjetivos de comércio todos os contratos e obrigações dos comerciantes, desde que não tenham uma natureza exclusivamente civil e se o contrário do próprio ato não resultar. Se repararmos, este preceito legal na última parte, podemos observar aqui 3 elementos estruturantes, nomeadamente todos os contratos e obrigações dos comerciantes, a natureza exclusivamente civil e se do contrário do próprio ato não resultar. Agora, qual é a vontade real do legislador nessa norma? Ou seja, qual é a interpretação que deve ser feita nessa norma? A dizer, via de regra, todos os contratos e obrigações dos comerciantes presumem-se que sejam atos subjetivos de comércio. Repito, regra geral. Mas, excepcionalmente, não serão atos subjetivos de comércio, independentemente se foi praticado por um comerciante, se esse ato tiver uma natureza exclusivamente civil ou se o contrário do próprio ato não resultar. A natureza exclusivamente civil significa dizer, existem determinados atos, vamos aqui a falar do ato com relevância jurídica, que é o caso do casamento. O casamento tem uma natureza exclusivamente civil. E se o casamento tem uma natureza exclusivamente civil, logo não se pode presumir-se como um ato subjetivo de comércio. Agora, se o contrário do próprio ato não resultar, isso pressupõe dizer, regra geral, todo ato praticado pelo comerciante presume-se que seja um ato subjetivo de comércio. Não é? Mas aqui estamos diante de uma presunção iuristante, uma presunção que admite prova em contrário. Ou dito de outro modo, se eu, que sou comerciante, ou seja, a partir do momento que eu reúno requisitos, previsto no artigo 13 do Código Comercial, estamos a falar da capacidade, da profissionalidade, da praticidade dos atos de comércio. Todo ato que eu praticar posterior será ato de comércio. Mas se eu provar que o ato que eu pratiquei não tem nenhuma conexão com o comércio, logo esse ato deixa de ser de comércio. Vamos aqui trazer uma mensuração hipotética para melhor compreensão. Eu sou comerciante, pois reúno os requisitos do artigo 13 do Código Comercial angolano. Dirijo-me, se calhar uma standard qualquer, para comprar uma viatura. Desde o momento que eu tiver esse contrato de compra e venda dessa viatura, a princípio presume-se que esse é um contrato, aliás, a princípio presume-se que esse seja um ato de comércio. Mas se eu provar que essa viatura que eu estou a comprar é para atividade ou para exercer atividades exclusivamente domésticas, estamos a falar, se calhar levar o filho à escola, ajuda nas compras de casa, esse ato deixa de ser um ato de comércio. Por isso que dizíamos, isso é uma presunção iuristante, uma presunção que admite prova em contrário. Agora surge a seguinte questão. Mas afinal de contas, qual é a relevância prática de qualificarmos um ato como sendo de comércio? Ou seja, por que o legislador se deu tanto trabalho de qualificar um ato como sendo de comércio? Na verdade, o legislador não meteu isso à toa, não. Porque existem várias situações, mas gostaria de trazer fundamentalmente 2. Primeiro, a questão do regime aplicável e a questão da prescrição. O regime aplicável, porque se for um ato de comércio, naturalmente irá se aplicar o regime do Código Comercial e, consequentemente, o tribunal competente ou a sala competente também será
será a sala do comércio. Mas, se for um ato civil, obviamente aplica-se o regime do Código Civil. Agora, prescrição. Prescrição porque a dívida dos comerciantes prescreve num curto período de tempo. Pelo menos o artigo 317 do Código Civil angolano, repito, Código Civil, faz menção de que a dívida do comerciante prescreve num período de 2 anos. Significa dizer, se eu for comerciante, tenho responsabilidade de cobrar a minha dívida nesses dois anos, porque se eu não cobrar, a minha dívida vai prescrever, diferentemente do direito civil. Porque no direito civil, como é sabido, a prescrição, pelo menos o prazo ordinário, é de 20 anos, conforme estabelece o artigo 309 do Código Civil angolano. Então, é o pouco conhecimento que tínhamos para partilhar convosco. Qualquer contributo ou sugestão, esperamos nos comentários. Sigam as nossas redes sociais em prol da justiça. É sempre um prazer estar aqui por vocês.